Lucas capítulo 1, versículo de número 5. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso precisa ser lido de novo, né? Tão bonito. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não eram alguns, eram todos. E não tinham filhos. Porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, da ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. O oferecimento do incenso é como se fosse a entrega das orações feitas a Deus, como se fosse. O incenso representa a oração. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Para a gente gravar. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, glória, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Ou seja, esta criança que nascesse seria o nazireu de Deus, assim como foi Sansão, assim como foi Samuel, assim como foi Jesus. Este menino que receberá o nome de João será também um nazireu de Deus. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Primeira missão de João: converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, como o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Você pode dar um amém? Você pode dar um glória a Deus? Então assente-se, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Queremos, irmãos, uma conversa
com relação a essa leitura que fizemos, porque estamos no ano da oração e da gratidão. E nós temos falado que esta geração nossa é a geração que, ao meu entendimento, mais ora. Mas ora muito. Nós oramos de manhã, de tarde, de madrugada. A gente vai a vore, vai a monte, tem vigília, né? Tem jejum, tem café amargo, tem café doce, enfim, tem tudo e a gente está orando, buscando. Mas o resultado das nossas orações são parcos, são poucos. O volume de oração é muito grande para o resultado tão pouco. Por que isso? O Elias vai dizer lá, o Tiago vai dizer lá, na sua epístola, no capítulo 4, que nós não recebemos, primeiro porque não pedimos, e segundo, quando pedimos, não sabemos pedir, a gente pede mal, ou não pedimos, ou pedimos mal. Por quê? Para gastarmos com os nossos deleites, e assim Deus não nos dará a vitória. Mas uma das preocupações nossas, e os irmãos vêm aqui à frente na oração da resposta. O que é que nós queremos nas nossas orações? Resposta. E o que mais a família ora? Unida ou separada, para que Deus abençoe cada família, cada membro da família. Nós queremos bênção de Deus, nós queremos resposta de Deus, nós queremos solução para as nossas questões. E a oração em família, irmãos, é algo poderoso, algo tremendo. Incentivamos aos pais a orar pelos seus filhos. Incentivamos aos pais, nas madrugadas, levantar e ir no quarto dos seus filhos, estender as mãos e abençoar esses filhos, para que eles tenham uma noite abençoada, para que Deus coloque guardas às entradas das suas portas. Coloque o sangue nos umbrais da sua porta. Esse sangue hoje é a oração, é a unção que você precisa pedir a Deus para guardar a sua casa, a sua família. Jesus vai dizer, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria, ou seja, ele não dormiria, né? Para não deixar minar a sua casa, ou seja, não dar brecha para o ladrão entrar. E nós temos que fazer isso, nós temos que estar vigilantes, orando em todo o tempo, clamando e pedindo a Deus que nos ajude a criar os nossos filhos em temor e tremor ao seu nome. E nós precisamos, irmãos, estarmos a verificar o que está acontecendo com os nossos filhos. Não, o Senhor está guardando. Não, o Senhor guarda. E aí, o que é que eu estou fazendo? Só entregando nas mãos de Deus? Não, eu tenho que verificar. Pegue o caderno dos seus filhos, olhe o que tem lá nos cadernos dele, veja no seu celular, para quem eles estão ligando, como é que está essa situação, o que eles estão vendo, eles estão se entretendo com o quê? É um dever nosso. Saiba que na esquina tem sempre alguém querendo abraçar o teu filho e a tua filha. Se você não abraça, alguém vai abraçar. Se você não orienta, alguém vai orientar. Então, antes que o galo cante, antes, né, que o fogo de Deus se apague, né, a lâmpada se apague, faça alguma coisa, seja prudente, seja previdente. Acabamos de ler um texto aqui de um casal modelo, de um casal exemplo, Zacarias e Ana e Isabel, ambos da tribo de Levi, a tribo separada para servir ao Senhor, e ambos justos, e que procuravam cumprir todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E num determinado momento eles percebem que a Isabel era estéril. É diferente de Ana. Ana ficou estéril depois. Isabel já nasceu estéril. E agora tem esta questão. Era vergonhoso em Israel não ter filhos,
Você sabe a situação que Ana viveu. Imagine Isabel, não foi diferente. Ela não tinha filhos, mas ambos eram justos. E o casal, você pode imaginar como eu estou imaginando, se uniam em oração e oraram a Deus. E essa oração vai a Deus, chega a Deus. Mas a resposta não foi imediata. Ela demorou aos nossos olhos, mas ela não demorou. Ela vai ser respondida no tempo de Deus, no momento de Deus. Eles estavam orando para que tivessem um filho. E às vezes você, mãe, você, pai, está orando pelo filho que você tem, que às vezes está te dando um problema, está te trazendo uma dor de cabeça, né? E tem gente, né, que quanto mais eu oro, mais assombração aparece, né? E parece que quanto mais nós oramos, mais a coisa piora, não é? Você vai orando e quer ter vitória. Aquela criança que é traquina fica mais traquina ainda, que dá problema, dá mais trabalho ainda. Aí a intenção nossa é parar de orar, é deixar de orar, porque não vemos solução. Irmãos, Deus ouviu a tua oração. Ele ouviu. Vai vir resposta, vai vir vitória. Ele entrará, ou Anamachuri comandará Baixai, com providência. Mas tudo é para a glória dele, é para a honra do nome dele. Ou você acha que ele vai dar filho a alguém só porque alguém quer filho? Não, você quer filho, mas ele quer a glória. Se você entender isso, você vai dar glória. E a oração, irmãos, nossa, essa oração precisa ser feita com entendimento, com inteligência. Falarei em línguas, mas eu também orarei em línguas, diz Paulo, lá em 1 Coríntios. Orarei em línguas, acho que é capítulo 4. Orarei em línguas, sim, mas orarei também com entendimento. Não adianta eu falar numa língua estranha, que nem eu mesmo eu entendo. Eu preciso falar numa língua em que as pessoas me entendam. Então, quando você ora, ore com entendimento. Por que e para que você está orando? Por que você quer isso? Para quê? Primeira coisa, você precisa, mas isso que você precisa tem que glorificar o nome do Senhor. Se não houver glorificação, não tem resposta. Se você quer aquilo para esfregar na cara de alguém, para colocar no Face, colocar no status, né, aconteceu isso, pode perder a esperança. Essa oração não chega nem lá. A oração que Deus ouve e atende é de um coração contrito e quebrantado, de alguém que precisa, mas quer glorificar o nome do Senhor, quer que aquilo que ele está recebendo seja para que as pessoas vejam e digam como disseram lá para Israel: grandes coisas fez o Senhor a ele, grandes coisas fez o Senhor a ela. É por isso que eles estão alegres. Olha o nome de Deus sendo glorificado. Eles viram que aquilo que aconteceu em você não é porque você é inteligente, não é porque você tem 3, 4 faculdades, não. Aconteceu porque a boa mão do Senhor fez isso, lhe deu vitória. Então a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor e o domínio. Deus precisa disso? É claro que não precisa. O teu glória a Deus não aumenta nem diminui a Deus, mas ele pega o teu glória a Deus, isso que você recebe e fala, para abençoar outras pessoas que serão alcançadas por conta disso. A bênção não ficará só para você, aí é egoísmo. Dê de graça o que de graça recebeste, dá e ser-vos-á dados. Liberalidade é exigido de nós, irmãos. Generosidade é coisa de crente. E nós precisamos praticar essas coisas se quisermos receber vitória nas nossas orações. Eles eram justos, oraram, e Deus ouviu a oração. Só que não era tempo de responder. Havia o tempo da resposta. Deus precisava daquele menino.
O pedido já estava feito, agora Deus ia agir segundo aquela petição, no tempo dele, no momento dele. Irmãos, a bênção não pode vir nem antes, nem depois. Ela vem na hora certa, no momento certo. A gente não recebe aquela bênção de vez, para você guardar, né? E ficar esperando ela amadurecer. Não, Deus já te dá ela no tempo. Deus já te dá isso na hora certa. Eles oraram. E diz aqui: coube por sorte o Zacarias, que era o sacerdote, era da turma de Abias, oferecer o incenso. Por sorte, porque fizeram o sorteio. Mas você acha que aquilo foi o sorteio? Não foi. Não foi coincidência. O Gabriel já tinha sido escalado lá no céu para descer naquele lugar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Zacarias entra ali com os incensos. Irmãos, imagine também a situação de Zacarias. O incenso representava as orações, representa ainda, né? E esse incenso está diante de Deus, chega até Deus, né? E alguém que já teve visões espirituais, já viram, irmãos, é como se fosse um aparelho muito grande. Essas orações vão chegando e passa por aquele processo ali e vai saindo aquela fumaça para chegar até o trono do Eterno. Oração é algo importante. Ore com fé, ore com confiança, ore segundo a palavra. Aquilo que está escrito, reivindique aquilo que está na palavra, para você ter vitória e a tua família também, não é? Imagine o Zacarias levando as orações. Não foi a primeira vez, outras vezes, por certo, ele esteve ali. E quantas orações que ele levou ali, e alguém dava seu culto de ações de graça, recebia minha vitória, recebia minha vento, e Zacarias nada. Zacarias nada. Chegou o momento que Zacarias desistiu de orar. Zacarias já não acreditava mais que teria resposta às suas orações. Por quê? Ele e sua esposa envelheceram e se tornaram improdutivos. Ela já não geraria mais e nem ele, era o entendimento que ele tinha. Mas neste dia ele é surpreendido. Gabriel, o anjo mensageiro, desce com uma mensagem. Quem sabe hoje Deus mandou o anjo descer com uma mensagem para a tua casa, para a tua vida, né? Irmãos, e Deus faz isso. Quantas irmãs que estão de joelhos dobrados dentro de casa, ela nem sabe o que está acontecendo, mas o filho está na boca de fumo, preso e já com ordem para matá-lo. Às vezes chegam até, quantos testemunhos já ouvimos, já chegam até puxar o gatilho e as balas não saem. E eles libertam aquela pessoa. Por quê? Porque tem uma mãe de joelho orando, dizendo: Senhor, liberta o meu filho. Tem uma igreja orando: Senhor, vai lá, salva. E Deus ouve orações. O anjo está lá, ouvindo, tomando nota e trazendo a resposta. A resposta de Deus para você nessa noite, irmão. A resposta de Deus para você nessa noite, irmã. Mas é necessário que você entenda essa resposta e saiba trabalhar com essa resposta. Porque a resposta de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir. Mas você pode entrar num processo desnecessário. É o que acontece com Zacarias. Zacarias, não tema. Por quê? A tua oração foi ouvida. Amém. Eu sei que Deus ouve. E daí? Aí o anjo continua: a sua mulher Isabel vai te dar um filho. Aí ele, peraí, conta tudo. E Zacarias está ouvindo. E o anjo não está dizendo para qualquer pessoa. Ele está dizendo para um sacerdote. E Pedro diz que nós somos um sacerdócio santo, um povo eleito.
Oh, alamachuri comenerrai. Então nós temos que entender isso que está acontecendo. É o que Paulo diz. Renovação do nosso entendimento. Para que a gente possa entender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem que haver entendimento disso, senão a gente abre a boca para murmurar e perde-se a bênção. Ela vai embora. Ou a gente não toma posse dela. Porque não estamos entendendo o que Deus está falando. Tudo, irmãos, tem luta. Tudo tem dificuldade. Mas Deus é maior do que a tua dificuldade. Deus é maior do que o teu problema. Se Ele falou que vai te dar vitória, aleluia. Não é porque Deus disse, olha, eu vou te dar vitória, e você agora cruza os braços, vai ser mamão com açúcar. Não, Senhor. Desembanhe a tua espada, te prepare para lutar. Olha o grande desafio. Não tem jeito, irmão. Você vai ter que lutar, vai ter que guerrear para tomar posse. Foi o que ele disse para José. Aonde colocar a planta dos vossos pés, aonde vocês conquistarem é de vocês. Mas aí para você botar a planta do pé aqui, tem gigante, tem jebuseu, tem fariseu, arranca ele de lá, bota o pé, ali agora é teu. E vai conquistando de espaço em espaço. Mas eu vou na frente, abrindo caminho, cortando corrente, eu vou dando vitória. Mas você tem que lutar. Oh, aleluia. A vitória não vem de qualquer maneira. Ela acontece. Ramachuque mandarabacaia, chure mandarabá. E Zacarias diz, como assim? Né? Linguagem aí da juventude, né? Como assim? Né? Como assim? Como assim? E aí ele vai. Engraçado que parece a mesma coisa, né? O Gabriel daqui a pouco ele vai voltar para entregar outra mensagem. A outra, agora é uma moça, a Maria. E ele vai falar o que vai acontecer a Maria. E ela disse, mas o Gabriel, eu sou virgem, não conheço varão. Como é que vai se dar isso? Aí a juventude canta, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Eis-me aqui. Ela, quando entendeu a mensagem, ela disse, eis-me aqui, seja feito como Deus quer, do jeito dele, da forma dele. Estou aqui. Vão me julgar, vão querer jogar pedra em mim, mas eis-me aqui. Deus vai me proteger, Deus vai me dar vitória. Se Ele está falando, Ele é dono de tudo e de todo, Ele manda em tudo, eu estou na disposição e na dispensação dEle. Mas o Zacarias, a reação dele, o anjo identifica falta de fé. Ele não acreditou, o anjo Zacarias. Porque o anjo disse, Zacarias, eu fui mandado. Eu não vim aqui pela minha vontade. O Eterno me mandou falar contigo isso, isso e isso. Ele estava falando a palavra de Deus, uma palavra que não volta vazia, uma palavra que se cumpre. E Zacarias não recebe essa mensagem, fica a duvidar, porque ele olha para ele. Irmão, não olhe para você, olhe para Deus. Aí eu não posso. Você acha que Deus não sabe que você não pode? Aí eu não tenho condições. Você acha que Deus não sabe disso? Ele sabe que nós não podemos, não temos condições, nós não prestamos, mas Ele nos escolhe. Ele investe em nós. Se dependesse da gente, Ele não chegaria a lugar nenhum. Eu digo, mas eu vou te abençoar. Oh, aleluia. Irmãos, você já viu o que Deus faz para nos abençoar? A gente não ganha bênção
porque a gente busca, é porque a gente faz, não. Simplesmente porque Deus manda a bênção ir atrás da gente. Vai lá, persegue esse crente, bênção. Vai atrás dele, porque a gente se desvia da bênção. Então Deus não coloca lá um chip em nós, né? Um chip de bênção para que a bênção nos alcance. Foi aqui cantado sobre a bênção. Então ela está te alcançando nessa noite. Agora, entendimento, entenda. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer... Você tem que entender o que Deus está falando e está fazendo. E muita gente está perdendo a bênção, porque olha e desiste. Você não sabe do amanhã, mas Deus sabe hoje. Tem que ser persistente, tem que ser perseverante. Tem uma história lá nos Estados Unidos que numa mina de ouro, uma mina que tinha ouro, e o mineiro, dono daquela mina, cavou aquilo tempos e tempos e tempos, e nada de achar o veio de ouro, que era onde se dá bem, né? Quando você encontra o veio, e nada disso. Chegou um ponto que ele desistiu, não vou mais, largou tudo, vendeu a mina a preço de banana, alguém comprou. Uma semana depois, está lá nos jornais, encontrado veio, coisa e tal, o homem ficou doido. Ele estava a uma marretada, ele estava a uma picaretada daquela parede para encontrar o veio, mas ele desistiu antes, perdeu a bênção. Alguém já chegou com fé, com coragem, recebeu aquilo que era dele. Não desista, meu irmão. Seja persistente na oração. Persista em orar e acreditar que a tua vitória virá. Agora, é como Deus disse para Salomão: olha, você vai ter sabedoria porque você não pediu a morte dos seus irmãos. Você não está pedindo riqueza, você não está pedindo status. Você está pedindo sabedoria. E se a tua oração, irmãos, é porque você quer criar melhor os seus filhos, você precisa de um emprego melhor porque você precisa cuidar melhor da sua família, você precisa de um carro porque há uma necessidade de você se locomover e há uma necessidade do carro, você mora de aluguel e precisa de uma casa própria, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aí as pessoas de boa coisa, eu tenho que ficar aqui porque Deus... Não, Deus deu uma casa, Ele quer dar 2, 3. Você tem um carro, Ele quer dar 2, 3. Que loucura é essa, pastor? Não sei, o José disse que Deus acrescenta. O nome José significa Deus acrescenta. Deus não toma, Deus acrescenta. Aleluia! A casa tem um quarto, Ele quer dar de 3. 3 Ele quer dar de 6. Deus acrescenta. E por que não dá maior? Porque a nossa cabeça é desse tamaninho, a nossa mente é pequenininha, a gente não consegue vislumbrar o poder de Deus, a gente não consegue perceber a grandeza de Deus. A gente quer botar Deus do nosso tamanho, não tem como, irmãos. Deus é grandão. Enche o céu, enche a terra, enche o mar, enche tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa Ele ser grande na tua vida. Não é você querer ser grande para aparecer, aí Ele está fora. Mas Ele quer te fazer grande para que as pessoas vejam Deus em você. Terminamos essa fala dizendo que o Zacarias ficou mudo, porque não acreditou. Não acreditou. E você precisa acreditar naquilo que Deus tem para fazer por você. Acredita. Ore com inteligência. Ore com sabedoria. Ore com graça. Confiando que naquilo que você está pedindo tem uma resposta. Mas você tem que ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. O Senhor não esquece, irmão. Se você fizer um pedido a político, Ele vai botar aquilo lá na gaveta. Deus não bota nada em gaveta. Está diante dEle. É no tempo dEle, na hora dEle, a resposta virá.